Eu confesso que eu falando, eu me senti uma pessoa tão empírica, sabe, para ser líder. Mas eu acho que o fato é justamente isso que é o que impressiona em você. Não é óbvio uma coisa que você é diferente, você faz de diferente, e é por isso que gera justamente essa curiosidade para entender o que você faz. Você está escutando um FTE Podcast. Bom, primeiro quero agradecer a sua participação aqui, ter aceitado o meu convite. Dizer que é muito emblemático você ser a primeira entrevistada do podcast, porque de fato, antes de eu trabalhar com você, né, e você facilitar aquele processo de coaching, eu não tinha muito a consciência do que era autodesenvolvimento. Era uma coisa que, enfim, eu não olhava muito para mim, não me entendi. E depois de todo aquele processo foi onde tudo começou. E tem muito a ver com esse podcast, que é essa parte de autodesenvolvimento, né, das pessoas capacitarem. Então, eu queria te convidar para se apresentar, falar o que você faz hoje e quem é a Leia. Bom, gente, primeiro, Gui, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente participar de um projeto de uma pessoa que eu admiro tanto. Sou a Leia para os íntimos, né? Mas meu nome é Dirleia, sou aí caçula de 5 filhos e hoje mãe do Matheus e com a Maria no forninho aqui. Há quase 20 anos na Bayer, 19 anos na Bayer. Hoje eu sou Product Team Lead, que é uma posição nova nesse modelo de organização que a gente tem da Bayer, mas basicamente eu fico com vendas, marketing, acesso, né, não necessariamente, eh, sendo gestora, né, mas é um modelo de institucional que trabalha muito com que a gente facilite as áreas para que elas trabalhem em prol do seu produto, né. Então é um modelo diferente de organização, mas bem interessante, porque a gente acaba, trabalhando de uma forma que todas as áreas tenham sinergia para o seu produto. Falei vendas, marketing, acesso, mas tem várias outras envolvidas também, que diariamente a gente se conecta. Então, basicamente, Boa. essa que sou quem sou eu, né, e o que eu estou fazendo atualmente. Boa. E a minha primeira dúvida, o que eu mais fico curioso é saber se o que te motiva, né? Porque eu vejo que tem pessoas que, principalmente falando em indústria farmacêutica, motiva os pacientes e tal. Tem gente que vai mais por esse lado. Tem outras pessoas que falam, cara, eu gosto muito do desenvolvimento pessoal e trabalho, enfim, para desenvolver as pessoas, mas a minha vida pessoal vale mais. Enfim, eu queria entender na sua cabeça assim o que te motiva a trabalhar no mundo corporativo. E eu acho que a motivação é um fator super multifatorial, assim. Confesso que mais nova eu tive várias vezes umas crises, assim, internas do que realmente me motivava e, né, o benefício do corporativo, ele no fim do dia talvez fosse lucro, que era o benefício real para o paciente, como é que eu me conectava em tudo isso. Mas acho que devagarzinho, você trouxe no começo da sua fala sobre autoconhecimento, eu acho que isso é vital para a gente entender as ferramentas que a gente tem dentro da gente mesmo e saber quando acioná-las. Porque eu achava que era meio blasé, que as pessoas falavam desse negócio de se Uhum. automotivar de uma forma mais natural, mas realmente quando você encontra algumas respostas de quem é você dentro do jogo, mais fácil essa motivação vir. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que, eh, a vida ela tá aí pra gente se desenvolver de alguma forma. Me ajuda a pensar assim que todos os dias eu acordo para dormir melhor do que eu acordei naquele dia e vice-versa. Eu tento muito olhar nisso, até você falou do tempo que a gente trabalhou, e eu tento incentivar as pessoas a fazer processo de coach, terapia, várias outras coisas, porque acho que se colocar todo mundo em evolução é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, assim, hoje em gestão eu preciso sentir que eu colaboro com as pessoas colaboram comigo, mas não são as pessoas que trabalham comigo. Médico que eu vou fazer um evento, que a gente some de verdade. E às vezes parece meio utópico a gente querer achar isso, mas se a gente procura isso genuinamente, eu sinto que as coisas acontecem. Isso vem minha motivação, claro, eu não sou, que eu não vou esconder, né, eu me motiva também, prover as coisas para o meu filho, me motiva também ter uma viagem, todas essas coisas me motivam, né, porque tem uma hora que Uhum. você tem o adulto ele faz o que precisa ser feito muitas vezes, mas eu confesso para você que pouquíssimas vezes eu tenho que usar desses artifícios do real por dinheiro. Muitas vezes as coisas vão acontecendo e vão fluindo,
por esse fato de eu sentir que eu tenho muitas trocas. Eu sou uma pessoa abastecida pelas trocas que eu faço diariamente com as pessoas. Legal. É, eu sinto muito isso, assim, do seu estilo mesmo de precisar trocar. Eu acho que esse a indústria ter mudado, né, nesse cargo que você facilita mais as coisas, eu acho que você deve estar se sentindo em casa, porque é o que você faz melhor, nessa interação com outras pessoas. E uma dúvida, você teve alguém que te inspirou, assim, tipo, que lá no começo, quando você estava iniciando no processo, você usou como modelo ou você segue o seu modelo? Cara, eu acho que, assim, minha base muito forte para a vida, assim, são meus pais, por respeito. Acho que muitas vezes você, eh, lidar com as pessoas tem que é o pra que você as ouça, né, elas têm que sentir que elas são respeitadas, e não de uma forma, eh forçado. Isso tem que ser Uhum. genuíno, assim. Eu conseguia ver muito isso nos meus pais, porque acho que desde muito cedo eles tinham uma associação de moradores e a gente fazia muitos trabalhos voluntários. E ali eu consegui conhecer uma gama muito grande de pessoas com realidades muito diferentes, né. Então, desde muito novinha, eu fui exposta a culturas, várias pessoas diferentes. E isso foi me ensinando que, tipo, cada pessoa, às vezes, tem aquele comportamento, aquela situação pelo histórico ou pelo que ela está enfrentando naquele momento. E aí, acho que somado a isso, que eles me ensinaram muito do respeito, eu fui pegando de vários gestores que eu tive, lições de coisas que me faziam gostar muito de estar sendo lideradas por eles. Tive Uhum. gestores incríveis, acho que não é por falta de repertório de gestores que eu tive, mas eu acho que, assim, eu não atribuiria a uma pessoa, porque eu sinto que é uma composição de cenários. Também me aprendo muito, né, em ver, assim, como as pessoas respondem a diferentes estímulos. Uma coisa é você lidar com o gestor quando tá tudo muito fácil, todo mundo batendo as cotas, outra coisa é lidar no meio de uma crise, de uma pandemia, e eu acho que ir olhando essas perspectivas, né, dessas pessoas nesses diversos cenários, me fazendo evoluir bastante. Legal. E eu vejo que você observa muito, assim, o comportamento e eu vejo que você não é uma pessoa obcecada por formalidades, no sentido de números e etcétera, e você é uma pessoa muito relacional. Mas eu tenho uma dúvida genuína, como funciona dentro da sua cabeça essa questão do atingimento das metas e dos objetivos? Por exemplo, é muito claro que aonde você quer chegar e você acha que esse caminho é através de motivar as pessoas certas, destravar as pessoas certas. Como você pensa mais ou menos nesse sentido, assim, de alcançar as metas? Gui, eu confesso que quando você me chamou eu fiquei pensando, né, ou depois de um tempo as coisas parecem tão naturais que a gente já não lembra mais como é que foi que a gente chegou naquele modo de agir. Também confesso pra você que minha vida, e você que trabalhou comigo, ela foi muito pautada em descobertas e coisas que foram genuinamente acontecendo no processo. Mas o que que eu acho? Eu realmente preciso entender o que essa pessoa faz. E o fato de ter trabalhado em vendas quase 10 anos me ajudou muito a entender como é que é o dia a dia com o cliente. Claro que o cenário mudou muito desde que eu saí vai fazer aí 8 anos que eu tô interna na Bayer. Eu acho que a gente precisa entender qual que é o papel de cada pessoa, sentar com ela em algum momento e entender o que que ela realmente faz. Porque só daí você vai entender as dores dela e mexer naquela dor e talvez ajudar ela a atender aquela dor para fazer ela se mover. Eu acho que os dados são super importantes pra gente. A gente realmente precisa ter consciência se a pessoa entende o desafio que ela tá, o cenário que ela tá, quem são os concorrentes, com quem que ela tá lutando, quais são as armas que ela tem que realmente utilizar. Mas eu sou uma pessoa que eu não fico assim, presa a bons PPTs ou Hum. apresentações que sejam um pouco vagas, assim, eu quero entender se ela realmente sabe o que ela está fazendo e qual que é o papel dela ali. Então eu não subestimo a parte quantitativa, que a gente realmente a pessoa precisa entender o tamanho do desafio, o ambiente que ela está, isso é super importante, mas eu vejo que tem muitas pessoas que se escondem por trás de grandes apresentações, quando na Entendi. verdade o dia a dia ele é muito prático. Às vezes a gente minimizar um pouco, entender na prática o que realmente, qual que é o cerne daquela dor daquela pessoa, qual que é realmente aquele problema, a gente economiza muito tempo. Isso é uma coisa até que eu tento evoluir, né, Uhum, porque eu sou uma pessoa muito diretiva para situações problema. uhum. E às vezes as pessoas gostam muito de trazer diversos contextos e cenários. Eu acho que é importante, como eu disse, a gente tem que entender, mas eu sinto que às vezes tem pouca aplicabilidade. A gente está mais sofrendo pelo que está acontecendo do que realmente endereçando uma solução. Legal, legal. Ó
Adorei a resposta, acho que faz total sentido. Eu acho que o mundo já está cada vez mais objetivo num todo. Toda essa questão de tempo, pessoas fazendo reuniões cada vez mais curtas, acho que, de fato, o mundo corporativo ele está caminhando mais para a pessoa ser diretiva. Mas aí até te faço um desafio nisso, né, que é uma linha muito tênue, assim, desculpa te interromper. Claro. O diretivo não pode ser também resolvi o meu problema e vou tocar outra coisa, entendeu? Assim, eu vejo que tem reuniões hoje que a pessoa entra, ela tinha uma task, ela tinha uma tarefa, ela entra, mercê de muita gente não ter entendido, ela diz: "Fiz, tá feito", né, sem se Aham. comprometer com tudo. Então, é só pra gente não confundir, esse diretivo tem que ser em busca dessa solução, tem que ser mais um Uhum. tijolo pra essa decisão. Porque eu sinto, assim, tem muitas vezes a pessoa entra e fala: "Ah, tipo, ó, minha parte tá feita, tá aí, tá entregue". Se isso vai ajudar a gente a dar um passo, eu tipo, eu não sei, sabe, mas eu fiz. Aham. Porque esse lance que você falou de tempo, eu acho muito o tempo é uma coisa que a gente está tendo uma noção de escassez, a gente tem pouco tempo, a gente vê nossos filhos crescendo, a gente vai percebendo que o tempo mas ao mesmo tempo a gente perde tempo com redes sociais, um monte de outras coisas, e ali parece que o tempo a gente não está se dando conta de como ele está indo, né. Então, assim, acho que é um tempo Verdade. bem empregado com direcionar mais buscando uma solução ali, só da reunião ser curta, mas realmente do que a gente está fazendo, há um pouco o histórico ali na frente. Legal. O que fez você sair do campo, né, há 8 anos atrás e vir para o escritório? O que foi que te motivou e que te motiva hoje nesse sentido de ir para essa carreira mais de escritório? E eu confesso pra você, eu acho que a gente já teve aí como amigo a oportunidade de conversar, mas eu nunca tive uma linha, como eu não tenho até hoje, super traçada, sabe. Eu respeito muito quem o tenha, é até um princípios do coach, é traçar o plano A para o plano B, mas aqui tenho que falar da minha realidade, a minha realidade foi eu senti que no campo eu já tinha explorado muito das coisas que eu tinha de habilidade, né, e que eu queria Uhum, mais. E naquela época, mais que eu vi foi muito esse olhar estratégico, né, esse olhar para pensar um pouco além ali da estratégia que eu tinha para o setor que eu atuava, para uma coisa mais de expansão. Então eu senti que a cadeira estava pequena. uhum, E aí, a princípio eu fui para gestão, e aí foi porrada mesmo, digo que o primeiro ano de gestão foi dolorido, hum, porque uma uhum, coisa é você dizer, né, e isso eu convido todo mundo, assim: "Ah, mas se eu tivesse lá, eu faria assim, ou eu poderia fazer assado". Outra coisa é estar ali, e na ocasião muito nova, ali também, eu fui fazer uma atuação São Paulo e Sul, então para outra cultura também, e foi bastante difícil, é um crescimento na carne. E aí depois o marketing veio de uma oportunidade que eu não estava vislumbrando, mas que eu entendi que eu poderia expandir ainda mais essa atuação junto com outras pessoas e conhecer outro negócio. E hoje eu vejo que, eh talvez o meu próximo passo ele seguir um pouco mais naturalmente. Acho que tem uma uhum, gestora que a Aline, que acho que você conhece também, a Aline Ribeiro, ela me ensinou um negócio muito interessante, assim, né, quando você quer uma outra posição, quando você vislumbra uma outra posição, talvez seja importante você começar a ser essa posição antes, né. E me ajudou uhum, muito aqui na empresa, por exemplo, quando eu começava a vislumbrar outra posição, encostar nessa pessoa, entender o que ela faz e às vezes começar a fazer. Mas muitas vezes uhum, eu encontro as pessoas: "Poxa, você quer ser isso, por que que você não chega perto dessa pessoa e começa a fazer?". Mas as pessoas elas querem o status antes de aprender as coisas. Muitas vezes ela sim. fala: "Ah, mas eu não vou ganhar mais nada por isso, por que que eu vou fazer isso agora?". E aí você fala: "Porque você vai ganhando essa musculatura, né". E é mágico, né, quando ela me falou isso lá atrás, quando eu queria ser consultora, que eu era da linha cardio, né, queria ir pra uma linha de especialidade, ela falou: "Você precisa começar a ser vista como uma pessoa técnica". E aí quando a vaga surge, gente, as pessoas lembraram de mim, não foi eu quem fui a pessoa. Claro, eu Uhum. me candidatei, participei do processo, naquela ocasião não fui convidada, mas é interessante isso mesmo, a gente ser reconhecido até antes de ter o cargo, sabe, isso é muito muito interessante. Pô, no mundo das lutas, a gente fala que você muda de faixa antes de fato mudar, né, então você quer ser faixa preta, você tem que se tornar o faixa preta sem ganhar a faixa e depois a faixa só uma coroação, né, de tudo que você se desenvolveu.
Quero primeiro parabenizar você, assim, agora que eu estou fora do mundo Bayer, então olhando uma visão de quem tá fora, eu vejo o quanto a Bayer é admirada, principalmente na área da oncologia, de câncer de próstata que você atua. É uma coisa que lá no início, né, quando a gente estava trabalhando ainda era uma coisa introdutória, mas hoje eu já vejo que o mercado olha para vocês como, tipo, o líder que a Bayer é em todos os lugares que entra. Então, eu fico muito orgulhoso, assim, de você tá liderando isso, porque o mercado está reconhecendo e as coisas estão fluindo. Indo nesse sentido, né, eu queria entender um pouco agora mais sobre ferramentas, assim, como é sua rotina no dia a dia? Porque tem muitas reuniões, sei lá, às vezes acaba, ao invés de mandar o e-mail, acaba marcando uma reunião. Eu queria saber como que é o seu dia a dia no escritório, nesse tipo de ocasião. Se você tem alguma ferramenta, se você se apoia muito na sua agenda, como é que você se organiza no dia a dia, para entender o seu dia a dia, assim, como um todo. Eu tô apesar do Matheus fazer 3 anos, né, eu tô num segundo momento de produtividade. Existe uma produtividade da mulher que não tem filhos, uma produtividade da mulher que tem filhos, e essa é realmente que tem que dar parabéns pra mulherada. Eu fiz muito de um exercício de autoobservar atrações. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que, faço tempo sem rede social ou coloco quando estou usando, um limitador de tempo. Uso o iPhone, aí tem o limitador de tempo. Então, cara, eu sou super sniper, eu tenho 10 minutos por dia, por exemplo, pra usar o Instagram. Isso é muito pouco, porque se você olhar a média da galera é, tipo, absurdo, né. São horas, É, né? e eu tenho também eu sou uma pessoa, assim, já usei Trello, enfim, o próprio a própria ferramenta interna da Bayer de produtividade, mas eu tento muito e eu acabo extraindo dessas coisas muito num caderno, eu olho para minha agenda, o que que eu tenho que não posso deixar de fazer essa semana. E quando entram marcos de coisas que eu sei que tem uma construção muito demorada. Então, por exemplo, eu tenho um plano do ano seguinte para apresentar. Eu coloco assim, eu tenho que nessa semana chegar nessa parte da evolução. Então, eu olho para o meu planejamento do ano, eu tenho um planejamento do ano aqui de eventos e tudo mais, e vou Uhum. estabelecendo o que que eu preciso fazer naquela semana para não me perder com as distrações. Eu tento ao máximo evitar reuniões que a gente não precisa fazer, né? Eh, Porque eu acho que tem, como você disse, bastante no time, eu sinto que a gente já criou um modo que a gente brinca, né, com todo respeito, o modo Faustão ali, quando alguém começa a dar uma Uhum. devagada, a gente interrompe e fala: "Vamos voltar para cá, né, que eu acho que a gente precisa disso". Mas eu acho que em linhas gerais é diminuir a distração, fazer o que realmente não dá para adiar, sem perder o olhar do longo prazo. Eu consigo toda semana? Não, cara, infelizmente não dá, porque a gente sabe que a vida não é linear como a gente gostaria que fosse, então às vezes aparecem outras demandas. Mas proteger aquilo que é realmente urgente é uma coisa que eu faço bastante. Legal. E também, eh, reconhecer alguns limites, porque às vezes, assim, se falta a gente no planejamento, a gente dá uma arrancada muito grande em determinado período, e isso faz com que a gente chegue no esgotamento energético muito grande, e depois pra você sair dele é muito difícil. Tentar estabelecer um limite, mas o que eu tô, assim, sendo bastante transparente em desenvolvimento é que às vezes, né, eu deixo de fazer alguns autocuidados comigo para passar mais tempo com meu filho. Por exemplo, tem uma coisa que eu sei que é muito, muito importante para mim, que é fazer atividade física. Eu sei que os dias que eu faço atividade física, eu produzo muito mais. Diminui muito a ansiedade, aumenta muito a minha produtividade. Tem dias que, né, sei lá, seu filho adoeceu, você passou a noite ali, você não conseguiu nem dormir, quem dirá acordar. E às vezes 5 horas da manhã, quando você ia acordar, você tá com ele no braço. E aí você não consegue fazer, mas isso acho que também são fases da vida que a gente tem que respeitar. Mas acho que atividade é uma coisa que é muito bom, de quando eu faço, eu sinto realmente a diferença. E a eliminação das distrações, porque elas são muitas hoje, né. Acho que o universo ali da Aham. internet E você tem aquele negócio, tipo, de quando chega em casa, não abre o computador, tem algum tipo de limitação assim, ou depende muito da fase que você trabalha de casa também? cara, que eu queria abrir aqui e falar: "Nossa, cara, chega". Assim, Hum. realmente, talvez eu esteja sendo, eh, eu vejo alguns coaches, assim, né, que assim, eles são a estratégia
né, mais acirrada possível, um nível de disciplina absurdo. Eu acho que disciplina é uma coisa muito importante. Eu acredito muito que no dia que te falta motivação, na disciplina, que nem essas coisas que eu falei de fazer os urgentes, né. Vejo inclusive muitas pessoas agora do meu time, que às vezes gente estagiário, como a disciplina é uma parada, assim, assustadora para as pessoas. Postergam muito as coisas e, não estão muito acostumados com home office, também é um mundo muito diferente. Quando a gente era Uhum. estagiário, a gente ia todo dia para a empresa. Essas pessoas agora já entram no modelo híbrido. Eu não sei como seria a Leia de 18 anos no modelo híbrido também, não estou julgando, né, mas eu sei que os coaches às vezes prezam por um modelo muito rígido de rotina. E eu concordo, tem entregáveis que são indiscutíveis, a gente tem que ter disciplina para esses entregáveis. Existe uma vida, né, que tá acontecendo Uhum. então assim, não tá acontecendo nada no meu trabalho, que eu sei que as pessoas vão pedir, que é a maioria dos dias, sabe, eu dou uma desligada do celular. Quer dizer que eu não olho nunca mais? Não, eu dou uma olhadinha, mas eu vejo que o time também tem esse, sabe, a gente vai também colocando um ritmo no time. Ninguém vai me procurar para uma aprovação nova, eu estou num projeto que eu estou trazendo um palestrante internacional, existem Uhum. muitas coisas que estão para acontecer, cara, vou ter que olhar, eu vou ter que estar presente. Então assim, eu tento ao máximo proteger isso, mas tem também eu trabalhei muito aquele dia para o evento, talvez no outro dia de manhã eu deixe meu filho mais tarde um pouquinho, na escola, sabe. Se eu não conseguir ficar Sim, com ele sim. à noite um dia, no outro dia eu vou ficar um pouquinho mais com ele na escola, vou ficar um pouquinho mais antes de deixar na escola, porque isso me nutre também, né, porque ficar ali trabalhando angustiada, porque eu não consegui ficar com a criança, é uma coisa que é muito ruim para todo mundo. Sim, sim, Então, sem dúvida. eu não sou tão rígida, assim, qual que é o horário que eu trabalho, mas eu tento criar alguns escapes importantes, sem Legal. perder a responsabilidade. Acho que isso é importante. E agora falando desses novos tempos, você tem utilizado a IA para ajudar você em alguma atividade no trabalho? Tem alguma coisa que você tem feito com IA? Não, eu não sou conservadora. Eu, na verdade, quando eu voltei de licença, a primeira coisa que eu fiz foi uma atualização IA em marketing, porque eu acho que a gente ganha muito. Confesso para você que tá difícil acompanhar, né, porque, assim, cada dia surgem novas possibilidades, né, e tem as limitações também de ter o que a gente pode usar com os dados da empresa, que a gente acaba usando, às Uhum, vezes, plataformas que estão dentro do nosso computador. Mas, cara, estudar artigo de científico, criar material, pelo menos um primeiro esboço de um material, fazer síntese de uma série de e-mails para você não perder tempo ali. Claro que às vezes você tem que uhum. voltar, tem que cuidar das alucinações da IA, né. Mas eu Sim, sim. uso muito isso, PT, tradução de PPT, meu Deus, a gente que trabalha em em multinacional, é absurdo, você tem que ler depois, mas é muito diferente você ler depois do que você fazer no manual. Criação de PPT, eu acho que tem muita coisa no dia a dia que eu uso, e eu convido as pessoas, eu acho que não existe resistência em relação a isso. Ela não funciona sem uma pessoa crítica ali fazer um filtro Uhum. sobre isso. E cara, é um mundo de possibilidades, você treinar força de vendas com IA, tem muita coisa que eu ainda não sei. Eu vejo que cada vez mais eu tenho a oportunidade de melhorar os prompts que eu faço, a forma que eu me comunico com a IA para ganhar tempo mesmo. Mas eu acredito que é um caminho super sem volta e que depende muito de quem está fazendo todos os prompts, quem está operando. Ele continua na dependência, mas até acho que você sabe, meu irmão é um cara que estuda muito inovação e Sim, tecnologia, e ele fala muito para mim, assim, a gente tem que tomar cuidado que, eh, o fato da inteligência artificial fazer com que a gente lide com cada vez mais dados durante o dia, então você resolve muitas outras coisas, é um esgotamento energético, né, muito grande. uhum, Então, assim, você tem que criar rotinas, né, e alguns limites, porque a sua produtividade impulsionada pela IA, ela vai ter um limite, porque você é um ser humano também. sim, Então, assim, sim. é um volume de dados muito, então a gente realmente também precisa estar atento a essa nova forma de trabalhar para respeitar a nossa energia também. Legal. Pelo menos aqui para mim, né, as ferramentas elas são limitadas, mas a gente pode utilizar o Copilot primariamente, assim. Vocês também ou vocês têm uma liberdade maior? Os dados internos, a gente usa muito o Copilot, né, o Copilot hoje está no computador de todo mundo. Uma que eu usei, que eu gostei bastante, foi o Perplexity AI, começou aqui a gente a usar dentro da Bayer, algumas pessoas estão, e realmente o resultado foi muito bom. Pessoa física, eu uso muito o ChatGPT, o Google, gente, me ajuda aí, Gui, que eu tô grávida aqui. Gemini. Tô falando aqui, gente, gestão da Maria, então às vezes dá uma falhada. Isso.
Tem uma Diana Assist que a gente usa também aqui internamente, então assim, eu acabo usando muitas ferramentas da empresa, porque eu tento, no dia ali, o Copilot acaba estando em todo integrado aos recursos que eu tenho, então eu acabo usando bastante também. E no dia a dia já para fazer, eu vejo que tem muita oportunidade em outras ferramentas também. E o que eu tenho tentado é conversar um pouco com os médicos, né, para entender um pouquinho do que eles usam também, porque a gente Uhum. tem que tentar traçar algumas coisas de soluções paralelas a eles, né, e para entender um pouco do que eles usam, de como a gente pode abordar também. Eu vejo que o cloud é uma coisa que eles usam bastante, mas também Legal. tá me faltando o nome daquela de que eles usam para evidência científica, vou pegar aqui, mas eles usam Perfeito. muito também. Ah, é uma Open diferente? Evidence, Open Evidence, que Open aí eles Evidence. usam muito para se atualizar, enfim, para aula, para muita coisa. Então esse para estudar eu realmente tenho começado a abrir um pouco mais, até para entender qual a visualização que eles têm Uhum. e como, né, o cliente final não chega a ser o cliente final, o final é o nosso Sim, paciente, mas como ele é uma pessoa que a gente tem muita interlocução, às vezes é interessante entender como eles estão fazendo a aula, como é que eles estão olhando para isso, assim. legal. Tenho Boa. tentado usar nesse sentido. E agora assumindo um pouco aquilo que a IA não consegue julgar aqui para terminar esse bloco, eu queria entender como que você, escolhe os candidatos quando você tem que entrevistar alguém, tem que selecionar alguém, o que exatamente você olha além do currículo que a pessoa tem, principalmente falando em comportamento? Vixe, guia aí é uma composição para mim, né, até vou usar você como exemplo, quando eu fui te contratar na época que a gente trabalhou junto. Eu procurei, né, a gente ia ser uma dupla, né, eu procurei o que me faltava, muito. Então, você já tinha um conhecimento em marketing da bagagem que você trazia, você tinha esse olhar analítico, a gestão de projetos, e eu vindo de vendas, isso era uma coisa que me faltava muito. Além disso, né, acho que assim, você olhar para a posição todo, para o grupo todo, entender o que que falta, né, no grupo que essa pessoa poderia trazer, como é que essa pessoa é como um ser humano, assim, eu sei que é muito difícil da gente avaliar naquele curto período de tempo. Sei lá, tô num grupo que todo mundo é super família e tudo mais, aí você vai pegar uma pessoa que ela já tá com um olhar de ser super competitiva né, claro que é muito bom você ter diversidades, eu acho que a diversidade ela é super importante, tanto que eu falei primeiro de olhar as inteligências que me faltam, inteligências complementares, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho que, no ponto de vista pessoal, ela pode ser diferente, isso agrega culturalmente, de outras realidades, mas ela tem que ter um quê de conexão com aquele time. Eu tenho que enxergar alguma conexão com aquele time para que as coisas funcionem. Então, eu acho que ela passa muito por uma parte técnica, mas muito também por qual que é essa reação que a gente espera da pessoa, né, o que que a gente quer que essa pessoa some também como membro daquele time, não só como um profissional que vai entregar ali indicações técnicas da vaga, né, mas como ele vai complementar o time como um time sinérgico. A gente tá gravando Uhum. isso aqui, em pós-copa, né, pós-derrota da Copa, eu acho que fica claro, né, na seleção, aquela pessoa que tá mais, eh, preocupada com ela mesma ou pensando um pouco mais no bem-estar de todo o time. Acho que determinadas situações você precisa de uma pessoa que, sim, tenha um perfil mais, individual ali para aquele escopo, mas eu acho que você tem sempre que olhar a sua necessidade antes de de conversar realmente com as pessoas para saber o que você procura na conversa delas. Eu tive pessoas que eu já entrevistei que eram ótimas para a posição, mas eu entendia que aquele aspecto pessoal dela talvez não fosse criar um fit naquele momento da posição. Boa. E aqui para a gente finalizar, então a última pergunta, que é se você pudesse dar uma dica, né, para aquela Leia que está começando ou para quem está nos escutando que está no começo da carreira corporativa, qual é essa dica ou conselho que você daria para essa pessoa? Leão. A Perfeito. primeira coisa é autoconhecimento. Conheçam, saibam quem são vocês, saibam quais são os monstros que vocês estão enfrentando. E aí isso parece muito simples, né, mas quando a gente vai para um processo terapêutico ou quando a gente processo de coaching, cara, dá uma acelerada mon eu fiz terapia, continuo fazendo, mas o coaching ele vem quando eu queria mudar de patamar, quando eu queria abrir uma nova ideia, porque traz uma clareza mais rápida, né, de autoconhecimento, na minha opinião. Acho que são coisas muito complementares. Pratiquem o autoconhecimento. Depois que vocês descobrirem quem vocês estão enfrentando, sei lá, produtividade já foi um tema para mim.
Hoje não é mais, mas leia um livro sobre isso, procura umas coisas sobre isso, né. Eu fiquei até pensando, falei: "Nossa, vai que o Gui me pergunta de um livro, qual o livro que eu indicaria?" Eu falei assim, eu já li tanta coisa diferente, sabe, tanta coisa de tantas formas diferentes, e eu sou uma pessoa também que, assim, eu pego um livro, se eu já extraí aquilo que eu queria, eu não sou muito preocupada de ler do começo ao fim de todos os livros, sabe, Uhum, porque tem hora que tem livro que você começa a ler que nem o sei lá, o Essencialismo, por exemplo. Eu fui lendo, chegou uma hora que eu já tinha pegado qual que era a raiz do livro, e eu uhum, larguei. Foi um livro muito bom para mim, de produtividade, por exemplo, não só de produtividade, esse lance que eu falei de às vezes ficar perdendo tempo com distrações, né, mas foi um livro que eu não li por inteiro, talvez tenha perdido alguma coisa, mas aquilo me atendeu na época. Também não vou dizer que não existe nada nas próximas páginas que eu não uhum. tenha perdido, mas eu não tenho essa tara, assim, por começar e terminar, mas eu gosto muito de ler. Pratique o autoconhecimento, trate as suas o que você descobrir ali de ponto que você tem para se desenvolver, principalmente, foque muito no que você descobrir que é bom. Sabe, muito além de tratar o que você não é bom, cara, é muito melhor às vezes você tirar um 10 no que você é muito bom, sabe. Então eu, por exemplo, Uhum, eu sou uma pessoa muito espontânea, quem me conhece um pouco mais sabe disso. Eu entro na reunião, eu tenho uma timeline de coisas que são importantes, timeline não, um planejamento de coisas que são importantes que eu passo pelaquela reunião. Mas eu sou uma pessoa que lido bem com o improviso, eu gosto muito de sentir também o que as pessoas na minha no meu grupo estão sentindo, sentir qual que é o mood dessas pessoas nesse momento, e aí usar um pouco dessa espontaneidade. Então, assim, espontaneidade é um forte muito meu, e por muito tempo eu achei que isso era um problema no mundo corporativo, que as pessoas podiam confundir espontaneidade, informalidade, sou uma pessoa que eu gosto de encontrar diversão no meu dia também, né, de rir um pouco. Sim, muito tempo eu achei que isso fosse ser um problema, mas com o passar do tempo eu observei que isso só me trazia mais pessoas pra perto, sabe, porque elas sentiam que genuinamente eu estava sendo sincera e sendo eu mesma. uhum. E eu já tive até um papo com o meu gestor atual sobre isso, né, lá no começo eu falei assim: "Nossa, minha informalidade te faz parecer que eu sou menos comprometida?" Ele falou: "Nossa, pelo contrário, se você parar com isso, aí a gente vai", né, é claro que está tratando um tema séria, mas assim, eu acho que é um jeito que eu desenvolvo muito mais. Então é uma fortaleza que eu percebi, que eu uso e abuso dela, mesmo sabendo que Que isso pode legal. ser uma coisa sensível em alguns determinados momentos. Se autoconhecer, tratar o que você precisa tratar, mas realmente também se empoderar daquilo que eu, com fé, acredito que Deus deu pra gente como um melhor dom, e usar isso como para você mesmo. E eu acho que o mais difícil hoje em dia é tentar ter um um autoconhecimento também para entender os seus limites, entender o que nutre a gente. Então, sei lá, eu sei que exercício físico me nutre, eu sei, por exemplo, que antes de uma reunião difícil, meditar um pouquinho eu melhoro, né. Uhum. Eu sei que então você vai acabando também conhecendo coisas que te impulsionam. Então acho que o meu conselho é esse. Em linhas gerais, é o autoconhecimento, mas apostem nas suas fortalezas, porque eu acho que isso te diferencia, né, se a gente ficar tentando tirar 7 em tudo, a gente fica na média. E se a gente realmente se empodera daquilo que a gente é bom, a gente Boa, legal. Adorei o conselho e até me fez lembrar da época que eu trabalhei com você. Eu acho que para fechar isso, de fato, fazendo um elogio, né, para o seu pra essa forma, né, que você lidera, eu via muito que eu aprendi muito com você, que é, primeiro, você deixava para aprender aquilo na hora que aquilo demandava. Então é meio que justamente como você falou do livro. Eu quero aprender mais sobre produtividade e aquilo no livro, já pegou a ideia e você já aplica. Então você é uma pessoa muito menos teórica, né, e muito prática, e isso é muito legal nesse nosso dia que é cada vez mais dinâmico para a gente não perder tempo e aplicar. E eu acho que o principal aprendizado que eu tenho com você, o que eu mais aprendi de fato é essa questão da autenticidade, porque principalmente no mundo corporativo a gente tem aquela etiqueta daquela pessoa que se comporta de tal e tal jeito, então sempre teve muitos rótulos e muitas etiquetas, e você é uma pessoa que sempre foi muito autêntica. É muito legal que a sua autenticidade seja o diferencial, e isso de fato é uma inspiração para quem está começando. Geralmente a pessoa com pouca experiência, ela tenta se encaixar ali naquele lugar, e muitas vezes ela sendo autêntica, pode não se encaixar naquela empresa, mas pode ser em outra, enfim, nisso que ela deve apostar, e é bom ter um exemplo de alguém que chegou lá sendo autêntica. E isso
é um combustível. É só pra um adendo, obrigada, e obrigada mesmo, a gente teve um momento de troca, aprendi muito, muito com você mesmo, acho que você me impulsionou muito no começo da minha carreira com marketing, mas é o que você falou, assim, ela é respeitada quando não vem do vazio, né, a gente, assim, pode ser autêntica, mas, assim, a gente tem que saber do que a gente tá falando, Hum, né, porque senão as pessoas falam: "Ah, eu sou assim, eu vou ser assim, não sei o quê", né, e no fim do dia, assim, né, ela tem que estar combinada com bastante, né, conhecimento e conteúdo ali, mas, obrigada mesmo por esse reconhecimento. valeu, né. E eu agradeço então ter participado dessa primeira gravação, após várias quedas de luz, contratempos, mas acho que deu certo e obrigado aí pela oportunidade de conhecer você. Eu Mas não ó, fiquei falando porque era a primeira vez, mas gente, caiu a luz umas trocentas vezes aqui, pra vocês verem algum erro aí, de timing, então foi isso que aconteceu. Mas Gui, obrigada, eu tô ansiosa aí pra ouvir também as próximas pessoas, porque eu tenho certeza que vão vir vários olhares e eu acho que é uma carência mesmo da gente ouvir pessoas reais, a gente ouve muitas pessoas nas redes sociais, a gente só vê o palco delas, né, não vê o bastidor. Então, sim. assim, vai ser bem legal conseguir ouvir várias perspectivas de pessoas de várias áreas. Então, vou seguindo vocês aqui e Hum, espero aprender bastante também. Obrigada, beleza. viu. Obrigado,